Senhoras e senhores, bem-vindos ao Jogada de Mestre, um podcast brasileiro sobre jogos de tabuleiro. Estou aqui mais uma vez reunido com os meus companheiros de bancada, o homem do fuso horário, o senhor Lucas Silveira. Eu fuso o seu horário, Matheus. Eu dou uma fusada no seu horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Né? Não levem para o lado malicioso essa questão de fuso horário. Então, bem-vindos aí a mais um Jogada de Mestre. Mas justamente eu disse que você é o homem do fuso horário, porque você sempre dá bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo, em todo programa. Então, você é o homem do fuso horário, você cumprimenta todas as pessoas, né, desde a Austrália até o Brasil. Mas se precisar, né? eu fuso todas o seu as zonas horário horárias. Também, não. Eu podia também dizer que você é o homem das zonas, né? Das zonas. Ia estar errado? Eu sou um homem casado, sou um homem de família, um homem de direito. Tadeu me conhece, sabe que eu sou um homem. Eu correndo, um grande canalha. Muito bem. E o senhor Tadeu Knevitz? Boa noite. Salve, senhores. Muito bem. E hoje nós vamos estar aqui falando desse jogo, desse clássico moderno, o jogo da Arca de Noé, né, Tadeu? Você monta a arca. Básica. Você monta... Perfeito. Desde daqui veio o nome, né? Você tem o Noé, aí você tem a arca, e você vai pondo os bichinhos dentro da arca, vai pondo as coisas, né, não? Ou será que eu peguei o jogo errado? Joguei o jogo errado pra pauta. Provavelmente foi o que o designer pensou, só que errou o nome do Noé e botou Nova lá. Eu comprei a minha versão pelo AliExpress, entendeu, Tadeu? A minha versão é do AliExpress, então, talvez veio o jogo errado. Talvez veio o jogo errado. Veio lá de onde o amigo nosso Rob Michael mora, né? Veio de lá. Por falar nisso, os senhores já se depararam com cópias piratas de jogos de tabuleiro, senhores? Já. Tadeu tem uma história boa aí. Já. Acho que ele contou, não contou no episódio do Hit? Contou? Não lembro. Eu tenho uma história, que eu tenho uma versão pirata do Pandemic, mas foi completamente de forma desavisada. Eu tava buscando uma versão em inglês, porque aqui na Polônia, obviamente, ele é lançado em polonês, eu tava procurando uma versão em inglês. E aí eu tive que procurar no eBay pela versão em inglês, achei uma versão no preço que eu queria pagar, né? Eu tava na Inglaterra, né, o jogo. O único problema é que o Pandemic estava escrito com K, mas fora isso, tá bom. Mas não tava, pior que não tava. Aí as falsificações são boas. O jogo chegou, eu tirei ele da caixa, joguei umas partidas, né? Mas eu achava estranho que os cubinhos pareciam que eram meio opacos, né? Tinha umas pedaços de plástico que tinha umas pontas assim, sabe? Como pontas meio agudas. E aí eu tava um dia, me deparei com um artigo sobre jogos piratas, né? E eu falei, nossa, eu não sabia que era uma tendência, que existia versões piratas de jogos de tabuleiro. Aí o pessoal mencionando alguns dos jogos mais pirateados, Splendor, Pandemic. Aí eu falei assim, caramba, será que a minha caiu a ficha, né? Será que a minha cópia é pirata? Eu fui olhar, gente. Cara, eu comecei a ver erro de gramática no manual, erro de gramática nas cartas. Aí percebi que no meu tabuleiro, em cima de onde tem as doenças, que tem uma frase escrita, eu já não lembro o que está escrito, acho que falando sobre, né, choose your or something, tá escrito alguma coisa em cima da parte. Aí eu percebi que a frase está pela metade. Eu falei, caramba, minha cópia é pirata, eu não sabia. O que eu acho que o Lucas estava se referindo foi quando eu tentei comprar um Hit, veio pirata, mas eu devolvi de imediato. É verdade, você mencionou isso mesmo. É verdade, você mencionou. Mas aí depois eu peguei o Hit
Eu tenho uma cópia Os pirata do Patchwork e comprei totalmente de forma consciente. Pirateei mesmo, sem dó nem piedade. Pô, tava Aí eu de fiquei indignado. 80 conto, eu falei assim, pode vir. Aí as peças assim não encaixam perfeito, algumas, né? Porque o Patchwork você tem que montar a colchinha de retalho lá, né? E as pecinhas tem que encaixar bonitinho e tal. Aí tem umas que não encaixa bonitinho, não. É meio. Tem uns tortinhos assim. Aí veio com uma peça faltando. Aí a gente substitui por qualquer coisa que achar ali. Mas é uma peça insignificante. Então, assim. Por 80 conto. Aqui estão pedindo 250 no Patchwork. Aí. E nem tinha pra vender aqui. E desculpa aí, editoras, mas eu fui a favor da pirataria aí. Mas vocês não estavam vendendo ainda, não, viu? Em minha defesa. Eu gostaria de esclarecer com a Polícia Federal que eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, tá vendendo lá no Shopee. Se tá vendendo é porque pode. Eu até na minha biblioteca local aqui me deparei com uma cópia do Patchwork, falando nisso. Tava na biblioteca anteontem e tem uma seção de jogos de tabuleiro na biblioteca. Aí tinha lá o Patchwork. É gostosinho de jogar. Eu e minha esposa jogamos ele direto aqui. Ele é uma delicinha de jogar com 2 jogadores. E com essa frase do seu Lucas, então eu vou começar aqui o que tá rolando. Mas só antes eu vou apropriar aqui de uma frase de um outro podcast, né? A linha editorial deste podcast é contra a pirataria. E fique dito. Ok, muito bem. O que tá rolando, senhores? Vou começar aqui com o aniversariante, senhor Tadeu Kinevitz, né? Que Olha teve só. muitos jogos de tabuleiro aí na sua festa o de aniversário Meus dele. parabéns. Você quer que a gente Obrigado. canta parabéns pra Nós fizemos você, uma Tadeu? festinha, Andy. Aqui? Não. Não, pelo amor de então Deus, tá não. Tadeu A parece gente bem um tipo que não lá gosta no dia do negócio, a gente cantou parabéns pra ele virou as costas. Todo mundo cantando parabéns, ele lá de costas arrumando alguma coisa assim. Eu falei, não é possível, velho. Enfim. Mas bem. bem a cara do Tadeu, É eu muita diria. cara dele. A gente fez uma. Não foi exatamente no dia de aniversário, né? Mas usamos a desculpa pra juntar o pessoal que joga com a gente. E fizemos lá, o Lucas teve a gentileza de ceder o salão de festas lá. Aí juntamos todo o pessoal, foi bastante gente, acho que foram umas 12 pessoas, né, Lucas? Deixa eu ver. Foi por aí. 10, aí, acho que deu umas 10. docinhos, salgadinhos. Foi uma galera lá, não lembro exatamente, mas a gente tinha salgadinho, bobagem pra comer e um monte de jogo de tabuleiro, foi bem divertido. Nossa, o Lucas sempre lembra melhor que eu dos jogos. Eu se lembro dos 2 jogos ruins que a gente jogou. A gente jogou o Volta ao Mundo em 80 Dias. Não, o passa-palavras não é ruim. Eu não tenho Passa... Eu não tenho culpa que seu Passa vocabulário você começa a pensar as coisas em inglês. A culpa não é do jogo, é sua. É um jogo que você tem que Sim. dar dicas. Presta atenção aqui, Matheus. É um jogo que você tem que dar dicas. Sim, Aí ele tô vai prestando receber. atenção. Ele recebe uma carta que tem lá escrito, por exemplo, passarinho. E aí a gente sorteia algumas palavras e as dicas tem que começar com essas palavras. Aí ele fica pensando nas dicas em inglês e põe a culpa no jogo. É que apareceu uma. Apareceu uma que era pássaro, aí tinha W e B, aí apareceu Wing e Ball de Wingban. e Ball. Você pensou no Wingspan e falou Wingban. Aí não podia falar porque não era em português. Mas foi divertido até. É um joguinho assim de festa que não é meu estilo. E põe a culpa no jogo aí. Legal. Nós jogamos um jogo muito bom lá que chama Resistance. Que Isso. é um jogo de dedução Enganei social, todo mundo esse é lá, top. viu? Eu fui top.
O Lucas jogou bem, passou a perna nos amiguinhos, foi bem canalha, fez os amiguinhos de bobo, isso é sempre bom. Eu tenho uma versão do Resistance, eu tenho o Avalon, que é a versão Eu na... tenho ela também. Ah, você tem também, ok. E ele ainda tem outra ainda, a É. versão, você podia ter levado dela, né? A que eu te dei de presente. A Quest, né? A Quest eu confesso que eu não levei porque eu não tive tempo de ler as regras, foi meio na corrida. Aí eu não tive tempo de ler as regras da Quest. Jogamos também O que nós Mysterium. jogamos? Mysterium. Mysterium, bem divertido, Fui, né? Eu tive o prazer de não ser o fantasma. Tadeu ia ser o fantasma. Todo mundo xingava ele. Aí eu tava indo levar minha mãe na casa da minha irmã, né? Aí acabou que meu tio disse, não, eu levo tua mãe. Aí eu desci de novo, eu falei assim, vou jogar com vocês. Aí Tadeu, mais do que depressa, você sabe jogar esse jogo? Eu falei, sei. Aí você não quer ser o fantasma no meu lugar? Aí eu, vou ser o fantasma. Aí eu fui o fantasma, Pegadinha todo do mundo malandro. me xingando, que fantasma burro, que não sei o quê. A Isso. tomar no cu. Saiu sem mais nada a Bem ver. sempre o fantasma é xingado por todo mundo, porque o fantasma, você não dá dica boa, você só fala bobagem. Eu bem feliz ali xingando o Lucas junto com os outros. Eu fazendo das tripas coração pra passar as dicas, o povo ainda é tolo. Fica É pensando. difícil. Não, fiquei puto. É que quem não é fantasma não se dá conta do quão difícil é passar as dicas, porque você tem um conjunto pequeno de cartas, né? Então você tem que passar as dicas, às vezes, com coisas bem tangenciais. Mas enquanto o pessoal xingava o Lucas, eu não defendi ele, não. Fiquei quieto ajudando o pessoal a xingar. É. Não, fica no meu lugar aqui de fantasma, me ferrei. Tomei tinta. Mas. Quem jogou bem foi Vilela. Vilela captava todo. Vilela tinha um pensamento. Saiu uma dica, ô Matheus. Era assim. Aham, diga lá. O lugar onde o lugar que a pessoa tinha que saber era um banquinho de madeira. Aí saiu Aham, uma carta com um órgão, aquele instrumento musical, aquele piano grandão, sim. cheio de ferro e não sei o que, e pá. E entre as armas do crime era um banquinho de madeira e uma barra de ferro, né? Aí eu fui, na minha cabeça eu vou Pronto. colocar o órgão, você tem que... Banquinho de você madeira. tem que sentar no banquinho pra tocar o órgão. Mas era aqueles banquinhos de madeira que você encontra em mesa de boteco. Não é pra você sentar um órgão. E aí, todo mundo falando, não, é o ferro, aqui é o tanto de ferro que tem no órgão e não sei o que. Aí o único foi Vilela. Vilela chegou assim, não, pra você tocar o negócio, você precisa sentar. Aí eu, pelo menos isso, alguém acredite em Vilela, pelo amor de Deus. Aí ele foi convincente o suficiente pra convencer o menino, contra todo mundo falando que era barra de ferro. Aí ele convenceu a ir no banquinho de madeira e deu certo. A gente perdeu sobre. O Vilela tentou nos carregar, mas não conseguiu. Mas eu fui um fantasma competente. Eu transcendia nas minhas dicas, assim. Tem que transcender. Discordo. Mas Jogamos a também. gente, porque a gente sabe muito bem, até no episódio passado ficou provado que Tadeu é um ótimo fantasma. É verdade. Vocês viram pela qualidade do Aterrorizante. pela qualidade do Aterrorizante. que Tadeu é um ótimo fantasma. Exatamente. Se eu fosse o fantasma, eu ia deixar o pessoal tão aterrorizado que não ia nem conseguir jogar direito. Então foi melhor ser Lucas, no caso. Muito bem. E Muito, nós jogamos também. muito bom jogo aí, o Tô- Mysterium. Viu? Muito gostoso. Vocês jogaram jogamos o um dos meus Deception, né? favoritos. O Deception Murder Eu não in Hong estava Kong na hora. também, no mesmo dia da festa lá. Esse, ele é gostoso, mas não é tão bom, na minha opinião, quanto o Dominion e Mysterium. Mas ele é bem gostoso também. Joga. Eu jogamos- tenho ele também, o Deception. Eu tenho ele aqui em casa. Ele é bom, o Dominion, perdão, não é o Você falou The Resistance, Mysterium O e agora... Resistance, perdão. O Resistance, ele é um jogo muito bom, mas ele precisa de uma mesa muito adequada para jogar. Porque se a pessoa é muito introvertida, ela não participa. E se a pessoa não é um jogador mais inveterado, acaba degringolando numa gritaria o jogo. Então é um jogo, é o que eu chamo de jogo de festa para gamer, né? É um jogo de festa, mas a mesa tem que ser composta de caras que estão acostumados a jogar para ela funcionar bem. Mas Uhum. quando funciona bem, não tem jogo de festa melhor que Resistance, na minha opinião.
Tadeu também jogou um Eu jogo joguei, mas novo bem. aí, ó, que ele comprou. Ele não resiste a uma É, Black verdade. Friday, ele não resiste. Joguei Revive, que é bem gostoso, um joguinho assim. Ele tem um pouquinho. Eu nunca vi compararem, mas eu senti uma pegada similar à do Arnak. Que você fica fazendo combos que permite você fazer outra coisa, você pega recurso que liga com isso, que você faz umas jogadas bem mirabolantes. Uhum. Bem gostoso o jogo. Qual o acho que tema? o Lucas não jogou com a gente. Nunca ouvi nem O tema falar. o tema é completamente irrelevante. O tema é. Ele me lembra muito, eu não sei se eles pegaram por querer, daquele conto dos Morlocks, a máquina do tempo, em que tu. Ah, em que tu Oh, meu Deus. É um mundo pós-apocalíptico, na verdade, pelo que eu li. Exato. Aí você tá Uhum. querendo reconstruir a Terra, né? Fazer as coisas voltarem a funcionar na Isso, Terra. tá por tudo isso- gelado, aí tá todo mundo saindo de um buraco. Eu lembro dos Morlocks, Peraí, todo mundo peraí. no início todo Tá mundo sai do mesmo metalizando buraco. sua voz aí, tá E cortando. você vai tá? colonizando o lugar. E ele é verdade. cheio dessa coisa de ficar encadeando jogadas de combinhos. É aquele jogo assim, bem gostoso. Acho que Lucas em particular, que não jogou com a gente, vai gostar bastante quando testar. Jogamos mais um dos meus favoritos, que é Duna Imperium. A Duna jogamos- Imperium, olha só. Esse Jogão. jogo aí, ele é dos meus jogos. Cada vez que a gente joga, ele é incrivelmente divertido. Aí Lucas Nage tá levando todos esses jogos do Duna, mas Uhum. mesmo perdendo, na última rodada, por pouquinho, eu ainda me Vou diverti ajudar muito. vocês aqui, ó. A máquina do tempo é de H.G. Wells. Wells, Ah, H.G. ok. Wells, ok. É verdade. Ok. É isso. Eu achei que os temas do Júlio Verne eram mais leves, mas. mas bem. Jogamos E- aqui em casa, nós jogamos Luxor. Luxor. Ah, é verdade, joguei com o Lucas. É bem gostoso. Esse aí eu vou dar o braço a torcer pra Lucas. Ele me mostrou o jogo, eu já torci o nariz na hora. Mais uma porcaria, Cagou Lucas. o jogo. E nem é meu jogo. E aí disse, eu olhei, mais uma porcaria que você inventou, Lucas. Aí fomos jogar e o jogo me surpreendeu positivamente, bem gostoso, bem feitinho. Ele lembra muito, até me surpreendeu que é um jogo relativamente novo. Ele lembra daqueles Euros Bege dos inícios dos anos 2000, Uhum. mas assim, bem streamlined, bem gostoso de jogar, decisões interessantes, dinâmica legal, me surpreendeu positivamente. Eu fui assim esperando nada do jogo e me diverti bastante. Ó, e ele deu nota 7. Se ele tivesse dado nota 8, você sabe, né? Ia tá, Aham, ele comprava, é, né? Eu não ia comprar porque não tá vendendo mais, mas ele ia ficar na vontade. Querendo, né? No mesmo na dia vontade. nós jogamos também Alhambra. Ah, ó. Sempre Alhambra. gostoso. E qual foi o outro? Eu também gosto. Jogamos Lagranja com Jéssica. O Deluxe, né? Ah, muito Master divertido. Deluxe Plus Mega Hair. E jogamos também O Lucas tá com a... o Clank. E eu perdi todas. outro jogo top. Impressionante. Uhum. Perdi todas. Fiquei em último em quase todas. Puta que pra minha fase. Ó, depois você jogou aquela porra daquela maldição em mim, seu Matheus Barra. Aham. É verdade. Eu não tô ganhando Ah, mais eu ia- nada. Muito bem. Eu ia perguntar se ainda tá tendo efeito. Tá. Tá, Você pode isso aí- fazer o favor de quebrar essa Pois é, urucubaca então aqui. eu vou aqui em público, vou retirar minha maldição do Obrigado. Lucas. Lucas pode voltar Vamos ver a se Eu vencer. te benzo e Pode te voltar a curo vencer. pra amanhã você ganhar Te jogo. benzo e te curo pra que você volte a vencer. Que a sua primeira vitória seja em cima do Lucas. Nag. Obrigado. Fico feliz. Justo. Eu joguei Todo mundo Star de Realms preferência. também. Joguei Star Realms. Bem legal. Ah, é Gostei verdade, bastante Jogamos... do jogo. Tive bem Tadeu, tocado. o Tadeu impressionante. Ficou só ganhando carta de vida lá, filha da puta. Eu batia 19 nele. Aí na outra rodada ele ganhava 21 de vida. Eu falei, tomar. Não, vou jogar essa porra, Ganhei mano. do Lucas no cansaço. Porra, mano. Tomar no cu. Mas ganhei do Lucas Nash. Parece Pelo que- menos isso. Né? Parece aqueles Boa. jogos de videogame antigo roubado, né? Parece que ele hackeou a porra do Ele jogo. Toda hora eu tava ganhando vida. Ele fez cheat engine e toda hora eu tava ganhando vida. Larguei pra lá. Na maioria foi esses jogos aí que nós jogamos, Matheus. E o que você jogou?
Muito. Gente, eu tava de recesso aí, como diz o Lucas, e fui para as montanhas no sul da Polônia com a minha família. Então, infelizmente, por um lado, eu joguei assim, a quantidade de partidas de Sushi Go que eu joguei é mais do que eu gostaria de admitir, viu? Porque minha filha é fã do jogo e toda hora minha filha me acordava às 7 horas da manhã. Papai, vamos jogar Sushi Go. Eu joguei e era uma partida atrás da outra. Meu cérebro Às 7 da fritou. manhã é maldade. Meu cérebro fritou de jogar Sushi Go. Entre outros jogos de infantis aí. Mas eu consegui jogar uma partida de Robinson Crusoe. Olha só. Não sei se Olha vocês que legal. conhecem esse jogo. É um dos meus co-ops favoritos. Nunca joguei. Eu adoro esse jogo. Eu adoro esse jogo. Eu tenho a segunda edição que vem com os cenários adicionais. E é um jogo que ele me dá realmente essa vibe de que eu estou numa ilha, né, perdida e que eu estou explorando realmente. Porque toda a ação que você vai fazer É muito legal aquele te jogo. dá Muito gostoso. esse perigo de que você vai se machucar, você vai se Sim. perder, alguma coisa vai acontecer com você, vai aparecer um bicho, né? E você realmente tem que analisar o seu entorno, escolher suas ações, né? Olhar para os seus recursos, olhar quais são os tipos de coisas que você pode criar, montar, né? Você tem Aí risco. você pode fazer a corda, a lareira, Exato. aí você pode fazer as balizadas, o Tem que chamar telhado. MacGyver o jogo. Isso. E aí você pode fazer. E é interessante que você pode usar. Você tem um pouquinho de push or luck, que você pode fazer as coisas na pressa, botando só um dos seus peões, Uhum. ou com mais calma, botando os dois. Com os dois é seguro, mas na pressa, aí você vai lá, vai fazer a palizada, o prego vai no teu pé, você pega uma Exato. infecção. Isso, as coisas dão errado, né? Você se machuca, você come frutas que não pode comer, né? É muito interessante esse jogo, eu gosto muito. E tem algumas mecânicas muito legais que ele acontece uma coisa e a consequência dessa coisa é embaralhada no baralho de eventos. Isso. Aí, sei lá, você botou o prego enferrujado no seu pé. Aí, até agora tá tudo bem. Aí daqui a 5 turnos seu pé engrenou. Por favor, decepar seu... Exatamente. E o mais interessante desse jogo, Lucas, é que ele se chama Robinson Crusoe e não tem nada do Robinson Crusoe. Não tem o Robinson Crusoe. Só o filho. Não, tem o sexta-feira. Tem o sexta-feira. Tem o Friday lá, né? Tem. É Então, verdade. Você tem ele o como Robinson um peão Crusoe. que pode te ajudar, mas Isso. não tem o personagem Não tem o Robinson Crusoe. Cada É um é um só a personagem? situação, né? Você tem genérico, assim. Soldado, cozinheiro. Uhum. Exato. E o Robinson Crusoe é só o tema, né? É só o tema e só só o o nome que feeling vem na do lugar, né? Exato. Pra ganhar dinheiro. E o cenário. E- Pra não, mim que- é um que- jogo muito justo, viu, Lucas? Não, Pelo- eu falo assim, pelo que ele é, pra chamar a atenção, né? Igual... chamar atenção. Apesar de que Robinson Crusoe é um dos meus livros favoritos da minha infância, né? Eu me Uhum. lembro de ter lido esse livro quando criança, mas não sei se é uma coisa que chama muita gente, mas bem. Mas então, esse jogo, essa versão nova, ele veio com cenários adicionais. Tem cenários também que você pega na internet, até onde eu sei eu nunca peguei, mas você pode até ir no site da Portal, que é a publicadora do jogo, e você pode baixar mais cenários. Mas ele vem com alguns cenários na caixa, a Ilha da Caveira, né? Um cenário que tem um vulcão, então você tem um relógio, né? Porque a ilha o vulcão na ilha está entrando em erupção, etc, né? Então é muito, muito bom esse jogo. Gosto bastante. Também é um dos meus jogos cooperativos favoritos. Ele é um pouco mais... Ele é bem mais denso que o Pandemic, mas ele é muito... A ambientação dele é fantástica. Eu realmente, quando jogo, sinto, né, o perigo de estar numa ilha deserta. É muito bom. Acabou de chegar o Deluxe dele pela Conclave aqui no Brasil. Ó, chegou? Tem uma versão. Ele tava de olho nesse jogo aí. O Éder hoje de manhã me mandou o link do jogo. Já deve ter comprado. Bem... Filha da... E o que é uma versão? E como é a versão
Deluxe que eu não... É bonitona, vem com umas miniaturas, todas bonitonas, vem com... Quando você monta a palizada, vem umas paredezinhas pra você montar. Ah, que legal. Eu acho que em termos de jogabilidade, eu não sei... Vem os tabuleiros em 2 níveis, que é sempre uma coisa gostosa de manter as coisas. Eu sou fã de tabuleiro em 2 níveis. Que mais? Seria legal se o terreno fosse 3D, né? Porque a ilha tem diferentes terrenos, né? Seria legal se tem vulcão, tem coisa. E o Eder é nosso amigo especialista nesse tipo de jogo aí, né? Ele gosta muito de solo. E esse aí é um dos favoritos. Tem uma versão solo. Ele só não ganha do Disease of Mine. Que diz que é o melhor jogo. Diz que é o melhor jogo solo que existe pra ele. Eu joguei uma vez. Ele me emprestou uma vez, eu joguei. Eu fiquei 3h40 jogando o jogo pra morrer. No 5º dia. Você sabe, nunca mais joga essa bosta. Esse jogo ele é baseado num jogo de videogame, o This War of Mine. E é um jogo polonês. É desenvolvido por uma empresa polonesa, o jogo de videogame. Eu não sabia. Eu acho que é 11-bit, se eu não me engano. Então é uma empresa polonesa. E o jogo de tabuleiro tem a versão do jogo de tabuleiro que eu joguei. De fato, foi extremamente imersivo. Só um comentário agora, um pouquinho off-topic, sobre a empresa polonesa fazendo jogo, além da Rebel. Da CD Projekt Red, né? Mas tem um jogo polonês para quem gosta de jogo de terror, chama Dark Forest. Nunca ouvi falar. Uma das melhores ambientações em videogame, e o som e a história é top. Eu só queria completar um negócio aqui, Matheus, do que tá rolando. Eu esqueci de falar. Eu comprei um jogo pra Jéssica, porque Jéssica, minha esposa, é fã de jogos de fazendinha. Ela adora jogos de fazendinha. Campeã de jogos de fazendinha. Aí eu comprei um jogo pensando nela, né? Como a gente joga muito nós dois, ela gosta muito de jogos de fazendinha, saiu um jogo aqui no Brasil que une essas duas coisas. Deixa o Matheus dar um chute de qual é o designer, Matheus? Qual designer? É o... deixa eu ver. Nossa, o polonês? Não, um jogo de fazendinha, pô. Né? O UV. Óbvio. Ia ser demitido de líder do podcast se não acertasse. Acertou. E aí? Eu achei que o Lucas ia falar do Stardew Valley. Porque ele tá falando de jogos de videogame baseado em... Não. E é um jogo de fazendinha, né, também. Quando eu iniciei no hobby, eu detestava jogos de fazendinha. Eu lembro disso. O Lucas detestava, com todas as forças do meu coração. Só que minha esposa, ela gosta muito, né? Então eu tive que aprender a aturar, pelo menos, né? E aí saiu um jogo para 2 pessoas de jogos de fazendinha, exclusivo para 2 pessoas. Chama Campos de Arle. Campos de Arle, já mencionou aqui, você já trouxe esse jogo. Se tornou o meu jogo de fazendinha favorito e pra mim o melhor jogo do UV. Chama-se Campos de Arle. Eu só queria deixar isso registrado aqui. Joguei já com Jéssica e nós dois gostamos muito. Ela ainda acha o Caverna melhor, sei lá por quê. Mas pra mim o Campos de Arle é o melhor do UV aqui. Pra mim, né? Era só isso que eu queria deixar registrado neste podcast, que eu gosto de deixar as coisas em claro, senhor Matheus. Ok, então já é uma pista, hein? Nós vamos ter, só um spoiler aí pra galera, nós vamos ter um top 10 daqui a pouco, né? Dos melhores jogos que nós temos. Temos uma pista que talvez... quem sabe? Algum aí da lista de Lucas. Quem sabe, né? Campos de Arle, quem sabe? Joguem, viu? Quem tem casal aí, esposo, e joga bastante jogos de 2 e gosta de jogo fazendinha, é um jogo essencial para sua coleção. A primeira partida durou 2 horas, a segunda durou 1h30. 1h15, na verdade. Porque a gente já sabia tudo. É um jogo bem legal. Muito bem. Fica a recomendação aí. Vou buscar a versão Deluxe do Robinson Crusoe. Não sabia que pode gastar aí. Existia. Gasta dinheiro. Vou dar uma olhada. Gaste slot. É um jogo que eu gosto bastante. Gastarei. Gastarei. Fechamos o que tá rolando, senhores? Da minha parte, sim, meu caro. Muito bem. Então vamos passar para o jogo desse episódio. Nós vamos falar hoje de Ark Nova.
para falar de Ark Nova, eu vou passar aqui para o homem dos dados técnicos, como sempre, o senhor Lucas Silveira. Conte para nós aí, Lucas, do que se trata o Ark Nova aí e dá a ficha técnica do jogo para nós. Darei a ficha técnica. Ark Nova, né? Deixa eu só ver o nome do cara aqui. Eu tô pelo celular. Eu também não lembro o nome do autor. É que eu tô pelo celular. Então vamos lá. É um alemão. Ark Nova, né? Criado aí por Matthias Wig. Só tem esse jogo, se eu não me engano, lançado. Só acho que sim. Fez isso aqui e já vai fazer o pé de meia dele, né? Não precisa mais. Vamos fazer o jogo mais, não foda-se. Eu vou ficar só fazendo um tanto de expansão aqui. Que nem a moça que fez. É que nem a moça que fez Wingspan, né? Faz um jogo. Mas ela ainda lança uns joguinhos. Esse aqui eu acho que vai para aí. Não sei, né? Quem sabe. Mas o Ark Nova aqui no Brasil, lançado pela Grok Games, né? Lançado em fevereiro de 2023. Teve alguns problemas. Atrasou. Alguns. A produção não foi lá aquelas coisas. Algumas cartas desfocadas. Meio tortas, teve tabuleiro. Foi preço internacional e produção local. Teve tabuleiro que veio invertido, veio bagunçado. Mas eu não tive problemas com a minha cópia. Eu acho que Tadeu também não teve, né? A minha veio cheia de problema, então... mas dando o valor para quem merece, né? Eu mandei um e-mail, eles me reporam, mas veio o tabuleiro ruim, cartas mal cortadas, mas eles assim foram bem prestativos. Eles me mandaram outro tabuleiro, eles pediram, eu já mandei com a nota fiscal e as fotos e me mandaram rapidamente a reposição e veio adequado. O meu eu acho que não teve nenhum problema e se teve também, para mim passou batido. Eu só olhei o tabuleiro mesmo. Pra ver se tinha alguma coisa, ele tava Lucas, bonitinho. a minha experiência é que depois você descobre, viu? Olha a minha experiência com o Pandemic, depois você vê os problemas. Eu já joguei ele 8 vezes e não percebi nada, não. É que eu também não sou tão minucioso assim, igual o Tadeu. Esse dia eu comprei um jogo que chama Barcelona, eu abri ele e só fui me dar conta que tinha coisa errada na hora que eu fui jogar. Aí eu fiquei puto, até diminuir a nota do jogo, o jogo nem tem culpa. Foda-se. Pobre designer pagando. Me mandaram o trem errado, aí eu mandei lá e tá a caminho a reposição. Enfim. Foi a Galápagos? Mosaico, A Galápagos, a Mosaico. minha experiência é ok. Mosaico. Aí eles vão mandar de novo. Mas voltando aqui pro Ark Nova. Ok. É um jogo, as mecânicas do Ark Nova é colocação de peças, gerenciamento de mãos, jogadores com diferentes habilidades. Somente isso, né? Coisa simples. Pois é, eu fiz a piada aí no começo do podcast, mas o Ark Nova não tem nada a ver com a Arca de Noé, né, Tadeu? Você não monta uma arca. Espero que não. E o que você monta no Ark Nova, Tadeu? Então, a temática do Ark Nova é você tá basicamente gerenciando um zoológico, né? Onde você tem duas coisas que você quer fazer. Você quer aumentar a sua atratividade e fazer projetos ecológicos. E elas estão em duas trilhas. E ele pegou a ideia que eu acho que a primeira vez que foi usada foi em Ganges, talvez tenha sido antes, mas eu conheci a primeira vez em Ganges, que a sua pontuação, as duas trilhas vão numa direção uma da outra, e quando elas se passam, a diferença entre elas é a pontuação, que eu achei muito interessante. E isso também é o trigger para o final de jogo. Uhum. E eu não vou explicar todas as regras aqui, vou dar um overview bem superficial, né? Mas ele usa o que eles chamam de um river of cards, né? Que nem poker, né? Você tem uma linha de cartas, cada carta corresponde a uma ação. Uhum. E quando você seleciona essa ação, essa carta vai bem para a esquerda lá. E quanto mais à direita ela está, mais forte ela fica. Ou seja, quanto mais tempo você demora para usar o efeito da carta, mais eficaz ela fica. E as cartas consistem, né, em você construir enclosures, tipo lugares para os seus animais, né? Cercadinho. E aí cercados para os seus animais. E aí você buscar os animais que de fato são grande parte das cartas que você pega durante o jogo são animais que você vai então botar nesses seus cercados.
comprar cartas novas, e ele tem uma coisa bem interessante que você pode comprar do baralho, mas você tem a oportunidade de comprar de uma trilha que vai passando, né? Lembra um pouco para quem já jogou o Through the Ages. E você tem também a ideia de sponsors, né? Que são os caras que vão Patrocinadores. Vão te ajudar. Que vão te ajudar a fazer coisas, né? Especialista em macaco, especialista na Ásia, enfim, assim por diante. E você pode fazer parcerias também com universidades, com zoológicos estrangeiros. Ele parece mais, com a descrição assim, a primeira vez que você vê, ele parece mais complicado que é na prática. Ele tem uma dinâmica bem interessante, né? Você vai pegando seus recursos e fazendo seus cercados, pegando seus animais, que aumenta, por sua vez, a atratividade, que te dá mais dinheiro a cada rodada, ou a trilha ecológica, que não te dá dinheiro, mas te dá mais pontos. Então tem toda essa jogada bem interessante nesse jogo. Ô Lucas, Sim. Esse jogo, o baralho dele tem muito animal, é? Tem animal com boa. Tem jacaré, tem cobra, Então tem passarinho. Então, tem de tudo. Esse é o jogo do bicho, então? É o jogo da bicharada. O jogo do... Olha só, é contravenção penal aqui no Brasil isso aí, viu? Pois é, não é, mas é não pior é que ilegal, pirataria. não, esse. Um assume pirataria, outro fala do jogo do bicho. A última vez falamos do Cardeirante, tá tentando toda Pois é porque assim, a gente sobreviveu o último episódio, até o pessoal nos comentários fizeram algumas referências aí. E a gente tá assim, né? Como é que a gente sobreviveu? Vamos ver se a gente consegue afundar um pouco mais. Vamos testar nossa sorte agora, mexer com a Polícia Federal. Né? Mas eu quero te fazer uma pergunta, Lucas Silveira. Então, esse baralho do Ark Nova. Ark Nova tava andando na rua, encontrou com o Everdell na encruzilhada e viu o tamanho do deck do Ark Nova. O que o Everdell falou pro Ark Nova, hein? Meus bichos falam e o seu não. Justo. Meus bichos é mágico. Eu acho. Meu bicho é mágico, tem magia. Eu acho que o Everdell falou, ai como era grande, hein? Olha o duplo sentido. Porque o deck do Ark Nova é gigantesco, hein, gente? Que pilha de baralho que tem esse jogo. Você é doido, tem carta demais. É difícil você embaralhar aquele trem. Tem que comprar aqueles embaralhadores. Lá. Eu comprei uma vez esse embaralhador, ele durou uma semana que o Henrique destruiu. Eu falei, não vou comprar isso. Não vou comprar isso mais, não. Vai gastar dinheiro à toa. Ficar escondendo. Mas pro Ark Nova precisa, viu? É carta demais. Porque deve ser um brinquedo legal pra criança, né? Ele faz barulho. Tudo que faz barulho é interessante pra criança. Pois é. Então, Ark Nova, o jogo de montar um zoológico. E Tadeu, há exemplo de certos jogos que já comentamos aqui. Esse jogo dá pra você ganhar sem pôr animal no zoológico? Creio que não. Eu não sou especialista nesse jogo, mas não é que nem o Viticulture, por exemplo, que você pode ganhar sem fazer vinho. Ele talvez jogando contra Lucas dê pra ganhar sem botar animal no zoológico. Meu Deus do céu, eu te dei uma virada espetacular nesse jogo. A última vez que você jogou comigo, você perdeu. Entendeu? Quantas vezes a gente jogou já, meu cara? Jogamos 3 ou 4 vezes. 3. Só ganhou a última, né? Eu só lembro da última, já diminuiu. Seletiva. Muito esperto. Mas não, ele tem ele tem uma pegada assim, que você tem que fazer as coisas básicas dele. Talvez o mais importante nele, que é uma coisa que acho que engana um pouquinho os jogadores no início, né? É que ele tem o que chama de Association Board, tabuleiro de associação, onde você manda seus trabalhadores, basicamente. E ele é particularmente importante. Então, uma das coisas que se faz talvez mais importante que com os animais é conseguir as parcerias com as universidades, com
com os zoológicos estrangeiros o quanto antes e o que eles chamam de apoiar projetos de ecológicos onde você solta os animais ou faz coleção de animais específicas para ganhar os pontos de ecologia lá. Sim, eu percebi isso porque nas minhas partidas iniciais, os outros jogadores mais experientes investiam mais em fazer as outras ações do jogo, como parcerias, projetos ecológicos, né? Ganhar pontos de reputação. Enquanto eu pulava no tema do jogo e queria fazer o cercado, colocar animal, né? E tudo. E eu... rapaz, por que eu ainda tô atrás dos outros? Eu tô... Meu zoológico tem mais animal que os outros. E eles estão na minha frente ainda por cima, né? Mas realmente você tem que... É um jogo com engine, né? Como o Wingspan e tudo. Então, você precisa... Acho que mais pronunciado. Uhum. Eu acho que a comparação mais natural para ele, para quem conhece, é o Terraforming Mars. Ele tem uma pegada muito similar a Terraforming Mars. E uma dica quando você for jogar, uma coisa que assim claramente é importante, você conseguir o seu segundo trabalhador o quão rápido possível. Então, o segundo trabalhador é particularmente importante, porque agora um pequeno comentário sobre as regras, né? Você tem os seus turnos, mas tem o que se chama de break, que é quando as pessoas ou pegam cartas o suficiente ou usam uma carta que aumenta esse break. E você ganha seus recursos e essas coisas só nesse break, né? Então, similar a Terraforming Mars, seriam como as gerações do Terraforming Mars, né? Você tem diversos turnos, mas terminou a geração, dá aquele reset, né? Você compra cartas, você pega recursos. O Ark Nova tem essa pegada similar. E você controlar um pouquinho desse break é importante porque se você está com pouco recurso, os outros estão com muito, você quer forçar ele mais cedo. E tipicamente pela cadência normal do jogo, você tem tempo de mandar 2 trabalhadores. Com a carta de associação tem tempo de ir para o lado direito o suficiente, tipicamente para 2 trabalhadores. Então você tem um segundo trabalhador e poder fazer 2 associações por break, dá uma acelerada grande no seu jogo. Sim, e o break, ele funciona assim, são 12 pontos, né? Eu acho que depende do número de jogadores. Pra disparar. Eu joguei partidas com 3 jogadores. Eu tenho quase certeza, não tenho certeza que depende do número de jogadores. Ah, olha só. Não sabia que depende do número de jogadores. Isso. Ô Lucas, e o que você acha da arte desse jogo, das cartas, comparado com o Wingspan, por exemplo? Ou com o Everdell? Com o Everdell eu acho que são artes diferentes, porque o do Wingspan e o do Ark Nova meio que faz como se fosse a arte do animal mesmo, sem caricatura nem nada, né? Faz aquilo lá, até parece foto a do Ark Nova. Agora... De tão bem feito. Agora, parece é não, foto? Então é foto. Não é tão bem feito. É foto com uns efeitinhos de... eu prefiro Ark Nova a Wingspan, mas a arte do Wingspan dá a volta no Ark Nova. O Ark Nova me lembra mais a arte porca do Terraforming Mars. Aquilo é foto? Ele tem muita similaridade com o Terraforming. É foto, Lucas. Caralho. É foto com um filtro em cima. Então é uma bosta. Foto com um filtrinho porco. Eu tava indo elogiando. Não, é uma bosta, sim. Não, eu tô... Terraforming Mars e eles... bem lixosos. O bom é a mecânica do jogo, mas a produção é terrível dos 2 jogos. Não, eu também acho a arte gráfica do Ark Nova muito ruim em comparação com o Wingspan, por exemplo. Não só a arte, né? O design gráfico é péssimo também. Então, o jogo é bom, mas assim... ele dá pena de ver ele na mesa. Não, sinceramente, as cartas, moedas, mim, o dinheiro foto, é terrível. É estoque Dinheiro foto. É um bloco preto quadrado, né? Um troço assim, se tu me pedisse assim, faz um dinheiro mais sem graça. Não consigo, perdi. Porque ele pegou literalmente um quadrado preto com um número. Não tem como fazer um troço mais. É feio, o dinheiro é feio. Nossa senhora. Todo jogo ele o cercadinho é até bonitinho.
o cercadinho. Eu acho que quem fez ele não é um designer gráfico profissional, né? O jogo ele é bom, apesar dessas coisas, né? Mas é assim, claramente design gráfico e a arte deixam bastante a desejar. E eu podia jurar Sim, que não, era pra mim bom. as fotos são stock foto. Não, são stock foto da internet. Certamente stock photo, sim. Se tu procura, né, copyright free, stock photo. Justamente. E Lucas, Sim. e qual tua experiência com o Ark Nova das vezes que você jogou? Você que é um cara que é fã da engine do Wingspan, né? E Tadeu explicou aí que eu também achei fantástica a mecânica core do Ark Nova, com essas ações que ela tem força conforme você deixa ela amadurecer mais, né? Uhum. Eu achei uma mecânica core assim muito inteligente, que eu acho que é meio que pra mim o que carrega o jogo nas costas, basicamente o tema também, que eu gosto do tema de montar zoológico. Como que o senhor compara a engine dos dois jogos aí? Então, o Ark Nova me pegou de surpresa, assim, na verdade, né? Tadeu, eu lembro que Tadeu tinha comentado, tá vindo um jogo no Brasil, que lá fora tá fazendo muito sucesso e tal, eu pesquisei, é muito bom, e você vai gostar bastante. Ele falou comigo, né? Eu não sou muito fã de jogos muito longos, o Ark Nova é um jogo longo. E isso já tirou alguns pontos dele pra mim, né? Então, quando eu fui jogar, eu já fui com o pé atrás, mas seguia os conselhos de Tadeu, porque ele falou que não ia comprar o jogo. Aí eu fui e comprei. Porque eu não costumo comprar jogos iguais de Tadeu. Uhum. A não ser que eu goste muito do jogo. Aí eu vou e compro. Porque não faz sentido eu comprar sempre que eu jogo com ele, né? Enfim. Aí eu fui e comprei o jogo. O jogo chegou e pá. E nós fomos jogar. Eu, ele e Jéssica, se eu não me engano. Aí nós fomos jogar. E na explicação, ele falando, o jogo vai ser assim, assado, papapá. Eu já vi que eu não vou gostar dessa porra, vou ter que vender. Aí, no meio do jogo, as coisas acontecendo, você fica tão preso a jogatina, a montar o seu zoológico, a colocar seus animais bonitinho. E eu fiz exatamente igual você, Matheus, ignorei completamente a trilha de cima. Ignorei completamente, porque eu queria descer bicho. Vamos descer bicho, não sei o quê. E o jogo me deixou assim tão maravilhado nessa questão de você montar o seu zoológico, pegar as cartas, saber manejar a hora certa de você fazer a ação com mais força, né? Porque, por exemplo, a ação se você faz a ação de descer bicho na força 5, você desce 2 bichos, então você meio que prepara já o seu tabuleiro pra você conseguir descer 2 bichos de uma vez. Então são coisas que aquilo me deixou muito entretido com o jogo. E como dizem, né, é um jogo solo em equipe, né, assim, com adversários. Porque meio que você ignora completamente. Ele tem uma interação bem pequena. Não, eu acho que ele é mais interativo que o Wingspan, na minha opinião. Ele não é. Eu acho a mesma coisa. Ele não é um jogo interativo. Eu não, não. Eu não sei, não. Pra mim demorou umas 3 partidas pra alguém chegar com uma carta e virou pra mim e falou assim: agora você tem que descartar uma carta sua por causa do poder aqui da minha carta. Eu falei: E tem isso nesse jogo? Tem ação sua que afeta o meu baralho? Porque tem, por exemplo, toda vez que você desce alguma coisa, você ganha um dinheiro. Se o zoológico de outra pessoa desce. Não, mas eu acho que a interação maior nesse jogo vem da disputa pelas coisas que estão no tabuleiro de associação, os zoológicos, as universidades, pela disputa nas cartas que estão no display ali, mas principalmente no controle do break. Então, ele não é um jogo super interativo, mas eu acho que ele... porque o Wingspan você pode jogar basicamente sem olhar pro vizinho. E o Ark Nova eu acho que você não joga em alto nível sem prestar atenção dos coleguinhas, acho. Eu boto de novo, né? Acho que a comparação com o Terraforming é sempre muito boa. O Terraforming acho que tem a mesma pegada.
Então é um jogo que tem grande parte focado na sua engine lá, mas você tem que estar sempre de olho. Inclusive, né, eu, Jéssica e Lucas, a gente sempre que joga, eu falo pra eles, ó, de novo eu vou começar a botar a cidade isso aí não fazer adianta. 2 turnos de fazer minha engine. Vou começar a botar a cidade, quando vocês começarem a botar vai ter terminado o jogo. Eles vão lá, passam 10 jogos fazendo Não a engine adianta. dele, quando tá terminando o jogo... Eu tá não tudo- consigo jogar Terraform Mars igual o Tadeu joga. E eu já joguei, tipo assim, umas 5 partidas com o Tadeu, ou 4. E é sempre a mesma história. Ele sai enfiando cidade e eu tô lá baixando carta até o final. E foda-se. O gostoso de jogar é descer carta, descer os meteoros, os trem caindo e atacando o amiguinho. Eu gosto de jogar de jeito. Eu sei que eu vou perder, eu vou perder. Mas assim, eu me divirto mais jogando assim. No Terraform Mars. No Ark Nova, não. No Ark Nova eu aprendi que não é bem assim que funciona. Você tem que saber manejar as 2 trilhas. Tem essa questão que o Tadeu falou, né? De você saber a hora do break. Porque se você vê que o seu amiguinho lá tá sem dinheiro, tá desesperado, ele vai acelerar a parada pra dar o break. Então você tem que ficar prestando atenção nisso, de fato. Só que na primeira vez que eu joguei, isso foi totalmente ignorado. Aí você ignora. Foi outra coisa. Outra coisa Pode ir, Tadeu. Outra coisa importante também, quando o final do jogo do Ark 9 é interessante, porque quando o primeiro jogador cruza os contadores que eu falei, né, que você vai da atratividade e a trilha de ecologia, nesse momento dispara o final do jogo, mas todos os outros oponentes, todos os outros jogadores, né, todos os oponentes, têm mais um turno. Sim. E um turno nesse jogo é muito fundamental. Então eu vejo você, por exemplo, não fazer ponto, preparar uma jogada. Talvez tenha algumas jogadas que te dão uma ação dupla para você esperar o coleguinha cruzar e você... Isso me parece que nós estamos quase, o nosso nível do nosso jogo está quase chegando nesse ponto, eu acho. Na última vez eu já estava pensando nisso, né? Deixar o coleguinha cruzar para mim ganhar um turno a mais que ele e usar esse turno para tentar fazer um turno duplo e virar o jogo. Então, ele tem algumas interações pontuais, mas bem interessantes. Ele não é um jogo solo, não. Ele não é um jogo interativo, mas não é um jogo solo também. E você falou bem, Tadeu, essa última rodada, né, ela é importante principalmente porque você pode estar ali faz um tempo montando uma estratégia com animais que você quer baixar, né, e aí você tem essa última oportunidade, né, e dependendo da tua sorte também com o baralho, você pode fazer ali um número de pontos no final que é crucial para a vitória, né? Eu perdi uma partida de jeito aí. Eu tava fazendo a partida da vida, Matheus, da vida. Nossa, eu tava jogando fino. Eu tava jogando fino. Ele tava jogando bem, sem dar nenhuma chance pros adversários. Aí, o Tadeu, naquela última rodadinha lá, eu não sei quem foi que finalizou a porra do jogo, não fui eu. Alguém finalizou a parada, aí eu joguei mais uma, Tadeu jogou mais outra, ele foi do nada, virou o jogo em cima de mim, ainda ficou me tripudiando. Fiquei puto. Esse dia eu fiquei puto. Eu tomei 2 viradas, eu fiquei puto. Foi essa e uma de Arnak. A de Arnak foi impressionante. A do Arnak eu lembro também. A do Arnak eu fiquei putaço. Matheus, eu fiz o jogo do século. Tipo assim, foi a minha melhor pontuação de Arnak até hoje. É tipo a Premier League, Manchester e Liverpool. O Liverpool fez 93 pontos e o City fez 96. Foi Tadeu nessa porra. Eu fiz a partida impecável de Arnak. Impecável, sem dar chance nenhuma. Aí no final, Tadeu vai descendo aqui, desce aqui. Eu vou tentar ganhar. Ganhou. É como aquela frase famosa do Raul Julia no filme do Street Fighter. Eu sei que pra você foi o dia mais... Isso é Tadeu falando pra Lucas, tá? Eu sei que pra você foi o dia mais importante da sua vida, mas pra mim foi só terça-feira. Foi só terça-feira. Essa virada. Mas quando ele voltou aqui, eu fui babando.
Aí eu fui e ganhei. Ele me ganhou Não, na eu última. fui extremamente concentrado. Eu falei assim, ó, leva Henrique pra casa da sua mãe. Pior que é verdade, acho que o jogo que o Lucas mais fica concentrado é na Ark Nova. É tenso jogar com o Lucas nesse joguinho. Ah, Mas aí eu queria fazer uma pergunta pra Tadeu. Tadeu, baseado até no que o Lucas falou, você não acha que tem um componente de sorte muito grande no Ark Nova? Acho que, assim, claramente ele envolve um pouco de sorte, mas eu acho que é um jogo que o melhor jogador vai ganhar talvez 80% das vezes. Acho. Eu tenho uma experiência O limitada Lucas com esse tava no jogo. 20% ou você é melhor jogador que o Lucas? Ah, não, eu acho que o Lucas. Acho que a gente é bem parelho. Eu acho que esse jogo aí é bem assim, dependendo. Eu acho que como a gente tá no mesmo nível, vai depender um pouquinho da sorte, do quem tá mais concentrado no dia. Mas eu acho que quando a gente jogar vai ser. é equilibrado. jogos bons. Nesse eu espero que Lucas Nage não dê trabalho nenhum. Esse tipo de jogo. Porque ultimamente ele anda ganhando umas partidas aí que eu vou falar com você. Que não devia. Eu até sei por que ele tá ganhando. Eu tava pensando depois no jogo de Duna. Esses joguinhos de fazer maquininha de pontos são os jogos que eu jogo melhor. E o Duna você tem que se improvisar muito bem. Você não pode ficar fazendo maquininha de ponto e plano, né? E eu fico assim, enlouquecido de sair do meu plano bem feitinho. E o Lucas ele joga de ouvido. Eu acho que é por isso que ele tá se dando bem no Duna. Um pequeno comentário só sobre a mecânica do jogo. Você falou da mecânica das cartas, que eu concordo com você, é a mais interessante, mas não é a original desse jogo. Uhum. Ela foi usada num jogo chamado Civilization. Ah, é verdade. É verdade. O último jogo, né? O último. Acho que é New Dawn, alguma coisa assim. A New Dawn, Por isso que Éder tá querendo Muito bom trocar. jogo. Éder falou assim: eu vou vender meu Civilization e comprar o Ark Nova. Agora eu entendi. Justo. Por sinal, eu peguei a expansão do Ark Nova, mas não joguei ainda, que é o Marine Worlds. Tô curioso com ela, parece muito boa. Então, quero saber dos senhores aí. O Tadeu, você fez muito paralelo com o Terraforming Mars. Tem alguma coisa mais que você quer adicionar sobre os paralelos entre os dois jogos? Porque eles têm. Acho que não, Acho que eu fiz os comentários. Acho que eles são jogos, né, que assim como a gente comparou, né, a gente comparou Verdel, Wingspan. Aí você tem muita gente que compara Duna e Arnak. Eu acho que esse é outra comparação bem normal, né? Porque são jogos muito bons, muito famosos, com uma pegada muito similar, né? Eu vi alguém na Ludopédia fazendo um resumo muito bom. Eu não lembro exatamente como é que era, mas era. O cara fez um resumo que envolvia assim, um jogo de cartas muito bom com os componentes lixo. Aí ele deu isso como se fosse infelizmente eu não posso dizer quem é porque eu não lembro. Ele deu meio que como se fosse a categoria do tipo de jogo, sabe? Os jogos que são de carta com engine building e produção lixo. Ele deu essa como categoria dos dois jogos. E vários exemplos de jogos que entram nessa categoria. Uma coisa que uma coisa que o Ark dois. Nova poderia ter feito e ter aprendido, né, com Terraforming era ter feito os tabuleiros em dupla camada, né? Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum ter aquele pedaço de papel como tabuleiro individual. Ainda mais no preço que vem. Eu vou dizer pra vocês que eu joguei algumas partidas no BGA. Eu acho que deu melhor jogar no BGA do que jogar a versão original no. É o jogo mais jogado do BGA. É o jogo mais jogado do BGA. Eu joguei, acho que 7 partidas dele no BGA. Até Tadeu me proibir. Se você continuar jogando no BGA, eu não jogo com você mais. Aí eu parei. Então jogar nós. Aí eu só jogo outras coisas lá. Só jogo o Wingspan agora. Aí Ele é mais jogado. Ele é mais jogado. É mais jogado que o Wingspan no BGA. Pelo que eu fiquei. Eu não esperava pelo isso. que eu li, né, era isso. Eu não sei se agora passou, né? Talvez tenha sido hype, né? De quando ele foi lançado lá e pá. Aí ele ficou um tempo como mais jogado. Mas ele, assim, você não gosta da interface lá do BGA, então provavelmente você vai detestar a interface do Ark Nova, que é mais bagunçada ainda que a do Hit.
Eu imagino, porque É. deve ser um jogo difícil de botar. Mas, às vezes que eu joguei, foram ok, assim, eu me diverti e tal. Ganhei 4 partidas de 7. Um beijo. Olha, Devo ter jogado ó. com ninguém, né? Com aqueles caras que tá jogando a primeira vez. Mas ficou ok. Não tem nada demais, assim. Pra quem não tem condição de comprar o jogo, que veio caríssimo aqui no Brasil, pode ser uma opção aí pra eles, se quiserem, né? Você gostou, Matheus? Gostei do Ark Nova. É claro que eu tenho jogos com mecânicas similares, de gênero similar, que pra mim são melhores. E pra mim, tema em jogos de tabuleiro, vocês vão ver no meu top 10, que importa muito. Importante. Valor de produção, essas coisas. E aí o Ark Nova a gente já fez todos os comentários aí sobre... Qual é o exemplo de jogo, só por curiosidade, se você puder falar um aí que não dê muito spoiler do teu top 10 aí? Um jogo que esteja no meu top 10? Não, um que você falou, né? Você falou tem vários outros jogos com mecânicas similares que você prefere. Aí eu fiquei curioso, um exemplo. Deixa eu ver aqui. Do meu top que esteja no meu Não precisa top. do top, 10. não, moço. Só um. Não precisa. Só um que você acha melhor que o Tá, Ark Nova aí, que você falou. Um que pode ou não ser do top 10, pra não dar spoiler. O próprio Terraforming Mars, pra mim. Claro, né? É um clássico aí já. É um exemplo, né? Clássico já estabelecido aí de jogo com o gênero de montar, né? Cidade, né? De montar ambiente. Porque pra mim o Ark Nova é como aquele jogo de computador, o Zoo Tycoon, né? Um simulador de montar zoológico, né? Então, eu acho que as dinâmicas dele, por exemplo, você podia montar um jogo de construção de cidade, né? Construção de qualquer outro tipo de ambiente que encaixava muito bem, né, também. O próprio Everdell, né, que você cria os espaços e depois você tem que povoar esses espaços com os animais. Eu prefiro a temática do zoológico do que a temática fantástica do Everdell, pessoalmente. Eu não sou apaixonado pela temática de natureza, né? Depois do Wingspan veio muito jogo com essa ideia de temática de natureza. Eu acho ok, assim, não é nem minha favorita, nem uma que eu não gosto, assim, eu acho okay. Minha temática favorita é eu prefiro, medieval, de fato, aquele trem antigo, do início. Eu gosto muito de história. Quando é uma história, quando é história real, eu acho Village, as melhores. delicinha. Eu prefiro quando é realmente história, quando não é só ambiental, basicamente, quando envolve. Um exemplo para mim perfeito é Hansa Teutônica, né? Que eu aprendi o que era Liga Hanseática, porque antes de explicar o jogo eu falo da Liga Hanseática, eu falo da queda de Roma um pouquinho. Então, uma coisa. Ou quando eu vou apresentar o Brás, eu mostro pontos históricos que aparecem no mapa do Brás, por exemplo, o mapa. Isso é verdade. Eles tiveram. Pode falar. Tadeu, toda vez que ele vai explicar um jogo que tem contexto histórico, ele explica o contexto histórico, depois ele explica o jogo, né? É uma coisa bem didática de professor, né? Claro. É, bem coisa de professor. Experiência completa. Então, por exemplo, a fábrica do Arkwright lá, que era movida a poder do rio lá, tá no mapa do Brás. Ele teve cuidado de botar pontos históricos com pequenos detalhes que eu achei fantástico no mapa. Então, eu gosto muito. Para mim, esse tipo de tema não tem melhor. Ok. Só um comentário sobre uma coisa que depois me deixou chateado no último podcast, que eu falei uma coisa errada. Eu falei que aquele tipo de mecânica que o Uwe usa no Patchwork e no Feast for Odin, eu chamei de forma muito ignorante de polynomials, que não tem nenhum sentido. É polyominoes, ok? Depois, quando eu ouvi o nosso podcast, me deu um arrepio de tristeza de ouvir eu falando aquela bobagem. Então, bom, polyominoes. Não é só sua culpa que o host também não te corrigiu, né? Então, e eu nem sei do que vocês estão falando. Meia culpa. E eu nem fica sei do que é aquele
aquele Tetrisinhos que tem quando você chama poliôminos e não polinômios. Polinômios é um termo. Eu, como professor de matemática, ainda é mais vergonhoso eu ter usado esse termo, mas bem. Segue o barco. Muito bem. Então vamos passar aí para nossa avaliação de Ark Nova. Não, eu queria perguntar, eu lembrei que eu queria perguntar quais são as condições de vitória do Ark Nova, seu Tadeu? As condições de vitória do Ark Nova é uma condição de vitória fantástica, mais pontos que os outros. Pois Então, é, mas super inovadora. Ela é interessante que ela lembra, ela tem aquela pegada do Ganges, né? Que você pega a diferença quando alguém cruza os dois contadores, né? Na trilha, a trilha da atratividade vai num sentido, a trilha da ecologia vai no outro. Quando elas cruzam, vai ter o final de jogo. E aí você pega a diferença desses dois contadores. E é inclusive bom para se tripudiar em quem perdeu, que a pessoa fica com ponto negativo. Muito fácil de acontecer. Muito fácil. Difícil 3 pessoas no jogo ficarem com positivo. Tipicamente, pelo menos uma fica negativa. E quais as notas aí para Ark Nova? O Ark Nova leva uma nota negativa ou positiva? Lucas Silveira. Então, seguindo aqui minha coerência da Ludopédia, né, onde eu coloco minhas notas, o Ark Nova pra mim tem a nota 10. Olha só você. Olha nota 10. Caramba. Acho que é o primeiro 10 que o Lucas deu no nosso podcast. Não sei. Wingspan. Wingspan foi 10 também. Olha só. É um dos meus jogos favoritos, me surpreendeu bastante. Eu estava com a expectativa não tão alta nele e eu gosto quando isso acontece. Quando eu tô com a expectativa não tão alta, legal, né? E o jogo me surpreende. E ele vai contra todos os prognósticos de jogos que eu gosto, né? Que é ficar montando essas coisas e fazer a maquininha girar e jogo demorado. Eu detesto jogo demorado. São raros os jogos demorados que eu gosto. E ele é um deles. Então, nota 10 aí pra Ark Nova. Olha lá. Olha o Ark Nova indo no panteão dos jogos de Lucas Silveira. Muito bem. Parabéns aí pro Ark Será Nova. que vai no top 10? Nós vamos ter que descobrir no próximo capítulo. Então, Quem sabe? Pela lógica deveria, né? Deveria, não. se ele tiver mais de 10 notas 10, talvez não. Eu tenho não, mais exato, jogos pois com é. nota 10. Olha lá. Acho que Então, eu tenho. Se tiver mais de Eu 10. acho que tem 14 jogos com pode nota ser. 10, se eu não me engano. Olha lá, então tem chance. E o senhor, Tadeu? Qual Eu vou nota? dar uma nota 8,5 para Ark Nova. Eu acho um jogo muito bom também. Não é, eu ainda sinto falta um pouquinho mais de interação, um pouquinho mais de assim, mas eu acho um jogo para proposta esse tipo de jogo com engine building é difícil superar. Ele não é tão, a gente comentou, né, as mecânicas dele, ele não tem nada novo, mas a maneira com que ele juntou tudo ficou muito liso, muito bem feito. Então 8,5 para mim, Ark Nova. Olha só, é a primeira nota quebrada que Tadeu dá, não? É verdade. Primeira nota quebrada. Eu vou seguir exemplo de Tadeu, também vou dar uma nota quebrada, mas a minha nota vai ser 7,5. Ah, que pra Ark herege. Nova. Justo. Vocês vão perceber, gente, no top 10 eu sou muito guiado por tema. Não é que eu não gosto do tema do Ark Nova. Eu acho. Eu gosto muito de jogos de simulação quando se trata de videogames, então SimCity, né? Coisa de montar cidade, jogos de montar cidade, próprio, né? Carcassonne, Alhambra, a gente já comentou. Eu adoro Tile Laying Games e tem essa mecânica também no Ark Nova, né? Eu gostei da mecânica. Gostei do core, da engine core dele, né, das ações que amadurecem, que tem mais poder com o passar do tempo. Gosto do tema de colocar os animaizinhos no cercadinho. Só não é o meu tema favorito, né? E pra mim, assim, eu sinceramente tenho jogos que tem engines, mecânicas parecidas, mas que pra mim tem uma preferência acima quando se trata da questão do tema, que zoológico realmente é uma, né? Não é meu tema favorito.
Mas é um ótimo Lucas- jogo, tá? É um ótimo jogo, gente, tá? É só não é um ótimo jogo, assim, pra mim, em termos de Lucas, temática, eu não acho me que atrai assim, tanto. se Matheus sempre dando nota baixa pros jogos, a gente vai ter que fazer um motim. É, né? vai ter que Não pôr um mais jogo nada, que ele Sempre gosta. não. Sempre Agora não, um não é detalhe, assim, um sempre. detalhe que eu queria dizer, que a Ark Nova quase perde meio ponto por causa da capa. Ô, capa feia. Feia pra caramba, né, cara? pariu. Podiam ter feito, colocasse uma arca lá de Noé, seria muito melhor do que aquele trem horroroso. Um elefante na frente, saindo, sabe lá de onde. Aí uns bichos atrás. Eu acho horroroso aquela capa. Mas. Não acho, não tem nada contra nem a favor, eu acho. Mas é isso aí. Muito bem, fica aí a nossa opinião, avaliação sobre Ark Nova. Senhores, muito obrigado aí. Vamos passar então para a última sessão desse episódio, que é o Julgada de Mestre. E hoje no Julgada de Mestre a gente vai estar aqui avaliando a coleção de um amigo meu, de um colega meu aqui da Polônia, o senhor Radosław Lewandowski, né? E não é mentira, o sobrenome dele é realmente Lewandowski. É o parente do Robert, né? Ele é uma pessoa... Não, a verdade é que Lewandowski é um sobrenome muito comum, viu, na Polônia, gente. Não é só o Robert que tem esse A gente sobrenome. podia ter deixado o lúdico aí, né, Matheus? Mas não, é parente, distante. É, né? Podia, né? Talvez até seja, eu não tô... Tadeu não não tô vai sabendo. saber porque ele não acompanha, mas Robert, talvez, eu acho que você não saiba, mas o Robert Lewandowski que a gente tá falando é um atacante aí que foi eleito o melhor do mundo algumas vezes e é polonês. Sabe-se lá por quê, né? Exato. Mas um polonês já foi o melhor jogador do mundo. O mundo tá perdido. Pois é. É, né? E então, Radek enviou para nós a sua coleção via BGG, né, para nós avaliarmos, né, e muito jogo interessante. É um dos caras com uma das maiores coleções que eu conheço e muito diversificada, né, Tadeu? Muita Fato. diversidade. Ele tem muita coisa. Agora dá pra ver que ele é da Polônia, porque ele é bem bairrista também. Ele gosta de bastante jogo polonês aí, né? Tem bastante jogo polonês na lista dele. Mas muita diversidade, de fato. Bom, a gente começa com qual? Com a estrela da coleção para cada um? A estrela da coleção. É a estrela Pode da ser. coleção. Então, muito bem. Vou começar com o Tadeu aí, que sei que Tadeu já tem engatado aí. Tadeu, qual a estrela da coleção do Radek aí pra você? Então, pra mim, o único jogo bom do Uwe La Havre. Então, Eu não queria dar spoiler, eu meio que já sabia. Quando o Lucas começou a falar ali do campus de... Como é o nome do jogo? Campos de Arley. Arley. De Arley. Campos de Arley e falou que é o melhor jogo do Uwe, eu já sabia. Eu falei assim, uai, e o La Havre, caramba? Né? Já sabia que ia dar um conflito aí, mas continue, Tadeu, desculpa. Bora. Não. O La Havre, de fato, ele não parece um jogo do Uwe, né? Porque ele é bem diferente dos outros jogos dele. Então ele tem uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, que é uma coisa que aparece em diversos jogos que eu gosto, que é quando você tem uma linha de produção, né? Você tem que fazer o gado para depois matar o bicho, para depois curar o couro. Mas essa linha de produção é feita com prédios de todos os jogadores, é uma coisa meio interativa, né? O jogador constrói o abattoir, aí você paga para ele para usar o abattoir dele, já deixa teu personagem, o teu trabalhador lá por 20 turnos mais do que precisava para ele não poder usar o próprio abattoir. Então ele tem essa pegada de você construir a cidade em conjunto e tá todo mundo brigando pelas posições lá. Ele tem uma coisa bem interessante que as fichas de recurso, quando você vira o lado, ela vira o recurso aprimorado, né? O recurso que foi processado. Eu acho um jogo particularmente elegante. Gosto muito do La Havre. Eu tive uma primeira impressão ruim. Tadeu também me indicou esse jogo.
eu peguei esse jogo aí. Eu troquei ele em Jerusalém. Caramba. Boa troca. E aí. Nossa, o Tadeu? Tadeu? Não, ele deu Jerusalém. Ele deu ufa. Jerusalém. Gente, eu tô aqui. Assim. Então, Lucas deu Jerusalém pra Tadeu? Não, Tadeu deu não. La Havre pra... Ele só indicou o Le Havre. não. Aí eu passei o Jerusalém pra uma pessoa que gostou do jogo. Não que eu não tenha gostado, né, do jogo assim. Não é. Jerusalém não entra no meu armário Não nem é? de graça, tem que pagar pra botar no meu Não é armário. olha que desastre igual o Tadeu acha do Jerusalém. Só que aí eu vou cair na pilha de Tadeu. Não. Eu tinha achado um Le Havre num precinho bom. E como Jéssica tava naquela pegada de gostar desses jogos do UV, eu fui atrás, né? A Jéssica não vai gostar, ele é muito Aí eu dedo no fui olho atrás pra do Le Havre e achei por um preço camarada e tal. Passei o Jerusalém e peguei esse Le Havre. Fui jogar com o Tadeu e um outro amigo nosso. A primeira impressão não me agradou. Né? Não me agradou. Eu não joguei ainda de novo. Estou devendo a jogatina. Como o Tadeu só joga esse jogo em 3 pessoas, é mais difícil. Eu acho que ele é um jogo exclusivo para 3 pessoas, de fato. Apesar de ser para 5, né? Eu nunca joguei com 5. Eu só joguei uma vez também, né? Eu não faria isso. Só que se testar muito. Com o 5 fica muito disputado e muito longo, né? Não fica não. Ele não é. Esse termo não é meu, mas o pessoal chama de Goldilocks Games. São jogos que brilham realmente só com um número específico de jogadores. Eu acho que o La Havre é um desses. E aí joguei não. Achei interessante Lucas chamar La Havre de esse jogo. Porque não me agradou tanto. Dos jogos do UV que eu joguei, talvez ao lado do Indian Summer, tenha sido o que menos me agradou, né? Dele, assim. Mas também pode ter sido a questão do dia, né? A jogatina, como foi. E às vezes isso pode atrapalhar. Eu vou dar outra chance, afinal eu tenho esse jogo. Eu comprei. Então eu tenho que dar outra chance pra ele antes de pensar em me desfazer dele. Então um dia que eu... Quando quiser, é só me chamar. Dos jogos que eu não recuso. Um dia aí eu vou chamar Tadeu quando alguém der bolo na gente pra jogar eu, ele mais alguém. A gente podia forçar a Nagem, né? Pra ele sofrer durante horas. Eu acho que o Lucas vai gostar desse jogo depois que ele entender o jogo. Então, aí eu pretendo jogar de novo antes de... Nunca vai ser favorito dele, mas eu acho que ele vai. Porque é um jogo bem uma coisa que pega muito o Lucas, né? O jogo tem que ser muito interativo para Lucas gostar. O Matheus, por exemplo, Matheus Nagem só gosta de jogo de briga, né? O Lucas ele gosta de jogos que não tem briga, desde que sejam bastante interativos, que eu acho que o La Havre encaixa. Então eu pretendo jogar ele de novo para tentar. Alguns jogos que eu pretendo jogar de novo para tentar mudar de ideia. O Le Havre é um deles, né? Então fica aí. Mas num primeiro momento não me agradou tanto, não. Ok. E qual a estrela da coleção Duradec pra você, Lucas Silveira? Tem muito jogo aí que eu podia chover no molhado, né? Tipo Wingspan, Arnak e Cascadia, né? São os jogos que eu choveria no molhado. Mas escolherei um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Que ele tem aí. Tadeu não é muito fã dele, mas eu adoro esse jogo. Joguei muito esse jogo, tem muitas histórias desse jogo, que é o Stone Age. Eu sou claro. Sou fanzaço desse jogo, adoro esse jogo. E pra mim, ao lado desses que eu citei, é a grande estrela da coleção dele. Stone Age. Eu não vou nem comentar que a maioria de quem tá ouvindo a gente deve conhecer o Stone Age. Então, um dia faremos um episódio sobre ele também, então... Fica aí. Meu jogo favorito aí na coleção Duradec é um jogo recente, assim, ele tem agora o que? 9 anos que ele foi lançado, 8, 9 anos que foi lançado, não, 2016, 8 anos. Recente em escala geológica. Geológica, né? Então, eu estou falando de Sight. Jogo top. Jogo que foi aí lançado pela Stonemaier Games, que acho que foi o primeiro jogo deles antes do Wingspan,
O jogo Acho que foi Euphoria o primeiro jogo dele. Euphoria. Ok. Jogo de gerenciar, de busca de recursos, um pouco de conflito, né? Muita gente acha que porque tem mecha, né? O jogo é um jogo muito centrado em conflito. Na verdade, não é. Conflito Não é. Uhum. vamos dizer, uma consequência aí do jogo. É mais a ameaça do conflito do que o conflito em si, que eu acho fantástico. É mais uma guerra fria e posturing, né? Se ameaçando e se posicionando do que realmente brigando. É mais uma briga por popularidade do que uma briga por poder, né? E por recursos, né? E uma arte, né? Fantástica e linda, né? E assim, então para mim é uma mistura perfeita. É um gênero o que eu artista não gosto. É polonês? Sim, Jakub, eu esqueci o sobrenome dele. E principalmente, né, tem uma facção que é a Polônia, tem a facção da Polônia no jogo. Ok, justo. E a arte gráfica muito evocativa, né, com os trajes folclóricos de cada região, muito bem descrito, principalmente quando se trata da Polônia, porque o artista é polonês, né? Então o jogo me dá muitas... É justamente o oposto do Ark Nova, né? Ele talvez não seja um jogo tão elegante quanto o Ark Nova, principalmente o combate dele, pra mim, ele é... Eu acho ele elegante. Não, ele é. Não, realmente. Mas o tema dele me pega, porque eu gosto de mecha, gosto de conflito, gosto de guerra, né? Gosto de Qual que é a história facção da Polônia? de conflitos. Polônia, ela se chama Polônia, não? Polônia lá? Eu não lembro. Tá escrito Polônia. Eles são os branquinhos. Acho que eles são os brancos. Uma coisa que eu acho genial, eu discordo de você que ele não é elegante, eu acho ele muito elegante esse jogo. E uma coisa que eu acho genial nele é o fato de ele é uma mistura de um euro com um jogo de combate, né? Ele fica justamente nesse meio termo. E uma coisa que eu achei muito legal é que as peças de plástico são a parte de Ameritrash e as peças de madeira são a parte econômica. Eu achei genial, cara. O cara um easter egg para quem é do hobby, muito legal, né? Que a parte econômica que traz o jogo é toda com as pecinhas de madeira e a parte que está mais ligada com o combate, tudo com pecinha de plástico. Foi um jogo que me surpreendeu, hein? Eu não esperava muito dele, Tadeu insistiu muito pra eu jogar. E quando eu joguei foi um jogo que me pegou, assim, porque não é meu estilo favorito, mas eu tava enganado, porque não tem tanta batalha igual vocês falaram, né? E aí, não. Eu gostei bastante do jogo, quero jogar mais vezes. E foi um jogo bem surpreendente a partida, inclusive. A partida que nós tivemos dele foi tipo assim. Foi essa que o Joe ganhou? Do nada, do nadão. Foi. Joe foi. Levou a fazer um. E isso me causou uma sensação legal. Que, tipo assim, ele tava meio que carta fora do baralho. Ninguém tava dando muita atenção pra ele. Aí ele foi e ganhou. O jogo. Aí isso me deixou bem satisfeito com o jogo. E não foi por sorte. Ele fez as jogadas corretas. Foi bom? Não, muito, muito bom o jogo. E não tô dizendo que ele não é elegante. Ele não é tão, talvez não seja tão elegante quanto o Ark Nova, mas ele tem uma mecânica core muito elegante. Eu adoro esse jogo. Tá no meu top 10. Já tô falando. Um spoiler aí. Então. O site tá no meu top 10. Pode não. Muito bem, qual vocês querem fazer próximo? Então falamos aí da estrela da coleção, La Havre, né? Falamos de Sai e falamos o jogo do Lucas foi o Stone Age. Muito bem. Então qual seria o jogo que vocês jogariam fora da coleção do Radek? Vai lá, Tadeu. Posso começar? Pode ir, então. Eu vou começar. Pra mim... Obrigado. Pra mim, o jogo do Radek que eu jogaria fora é o Disney Lorcana. Na mosca, muito. O Matheus tá acertando todas hoje. Gabaritando. O Disney Lorcana, porque e pra mim é só uma razão. Não é que eu acho o jogo fraco, mas a Disney, eu tenho muita suspeita quando a Disney lança qualquer coisa colecionável.
Qualquer coisa colecionável, porque a Disney é assim, não deu dinheiro, eles com certeza vão abandonar muito rápido. E eu acho que o Lorcana ele não vai engatar dentro da comunidade de jogos de cartas colecionáveis. E quem comprou vai ficar com um jogo, vai ficar com esse jogo na mão, abandonado, porque a Disney logo vai parar de mexer com ele. É uma pena para quem aderiu, mas a Disney tem esse histórico, né, de lançar jogos, propriedades intelectuais, produtos que são colecionáveis, e quando não engata, eles muito rápido abandonam, felizmente. Então, para mim, Disney Lorcana. Então, previsão da minha parte aqui, Black Friday de 2026, Lorcana abandonada e os coisas a vender por 90% de desconto. Vamos ver. Vamos ver como vai ser essa previsão. E eu vou passar para Tadeu, porque eu acho que Tadeu tá meio alinhado comigo nesse tema da Disney, eu acho. Tô sentindo. Villainous, que joguinho tinhoso. Ele de fato é uma cópia porca do site. Ele pegou aquela mecânica de você ficar passeando porque o site você tem um tabuleiro central que diz qual é a ação, você sempre tem que mudar. Eles copiaram isso. Só que o Villainous é assim, são vários jogos solo, né? Cada um tem o seu objetivo. E aí eles, para não ser oficialmente um jogo solo, tu diz assim, eu interagi contigo, aí a interação é tão controlada que tu não tem nenhuma agência, tu só diz, eu apertei o botão da interação, aí o cara tem um efeito no jogo dele. Eu achei assim, horroroso. Das maiores, assim, eu não esperava muita coisa, assim, mas quando eu joguei aquele jogo, foi frustrante. Um porém, assim, que os pawns, as miniaturas estilizadas, que parecem umas pecinhas de xadrez, são muito bonitas. Mas fora isso, é um monte de minigame solo, que fica cada um pouco inspirados, na minha opinião. Cada um fica fazendo seu minigame ali, quem terminar seu minigame mais cedo, ganhou. E aí quando você vê que alguém tá ganhando, você avisa pra ele, eu ativei o modo, o adversário te prejudicou, que aí teu minigame diz o que acontece quando faz isso. Achei... Se um jogo fosse feito pelo chat GTP, seria esse. Então... E o pior é que a Disney, como são essas grandes empresas, elas têm muito essa atitude, né, de lançar o que tá na moda, né, de fazer jogo. Isso, seguro ao extremo, né? Sem risco, sem tomar risco, né? Inclusive aqui no Brasil eles lançaram o Coop Disney, lançaram alguns jogos nacionais Disney, né? De designers brasileiros nacionais. A Grok juntou com eles aqui e lançaram alguns jogos aí. A Disney tá entrando no nosso hobby aí, ó. Colocando as mãozinhas dela. Pois é, mas a gente tá rejeitando aqui. No Jogada de Mesa, a gente tá rejeitando a Disney. Eu joguei esse jogo, um amigo nosso comprou e a gente jogou e ele já, assim, ele não confessou que achou tão ruim, mas na outra semana tava passando adiante pra outra pessoa. Muito bem. E Lucas, o homem do Good Vibes? Eu vou ser polêmico. Qual jogo você jogaria fora? Eu vou ser muito polêmico agora, mas não é um jogo, eu não acho ele ruim, mas é um jogo que me decepcionou bastante. É um jogo que eu fiquei... O Tadeu já tá na ponta da mesa já. Eu acho que ele até que ele deve desconfiar. Um dos jogos que mais me decepcionaram, que eu tava com expectativa bem alta nele, e me decepcionou bastante, que foi o GWT. O GWT, eu tava com expectativa muito alta que eu ia gostar, por tudo, pela temática, pelo estilo de jogo, que é um estilo de jogo que eu gosto, e eu não consegui. Eu joguei os dois GWTs. Joguei o GWT tradicional e o Argentina. O Argentina consegue ser um pouco melhor ainda do que o outro. É um jogo top, mas eu tava com uma expectativa muito alta no GWT e, sei lá, não casou comigo.
A sua sorte que a gente não tá pessoalmente, senão haveria agressões físicas nesse Mas eu fiquei extremamente decepcionado, inclusive passei pra frente o GWT. E eu fiquei chateado por não ter gostado. Meu apelido é Boi, inclusive, eu queria gostar do jogo, né? É verdade, bem bovino, né? E tal. Então é mais um jogo que me decepciona. Eu não acho o jogo ruim. Eu jogaria novamente, tranquilo, especialmente o Argentina. Mas ele me deixou decepcionado. Dizem que o Nova Zelândia, que é o das ovelhas, é o melhor dos três, mas eu não sei. Assim, o que eu sei dele é que ele é o mais solto dos três, é o menos apertado dos três, é o mais que você tem um pouquinho mais aquela sensação de sandbox. Que eu acho que por teu gosto fecha mais, mas pro meu menos. Eu não peguei ele porque tava com muitos relatos de mofo na Galápagos, né? Aí eu acabo. Senão eu teria pego. Idem, comecei agora também. Teve um vídeo de um cara abrindo o jogo do o Nova Zelândia, né? Gente, vai dar muito problema, hein? Aí ele abre o jogo, aí no Brasil. Ele abre o jogo e uma tradição dele é cheirar a caixa e fala assim, cheirinho de board game novo, que a gente tanto adora, né? Aí tinha um mofão lá, aí o povo fazendo piada, que cheirinho de mofo. Aí talvez. Cheiro de verdade. Uma das coisas da Disney. Muito bem. Aí o Lucas gerando polêmica com a sua escolha. Agora o próximo é o jogo que a gente gostaria de conhecer. Então agora vamos falar sobre os jogos que a gente gostaria de conhecer da coleção do Radek. Eu vou começar, né? Os senhores sabem que eu gosto bastante de jogos de corrida. E Radek tem um jogo de corrida na coleção dele muito interessante. Pelo menos é o que eu ouvi dizer, que é um jogo muito interessante. Se chama Jamaica. É um jogo de corrida de barcos, né, de barcos piratas. E pelo que eu entendi, você corre pelo mapa, você tem um ciclo de dia e noite, você corre pelo mapa, você coleta tesouros que você encontra nas ilhas, você encontra recursos também, você junta recursos que você consegue por atacar outros navios. Então é um jogo de corrida com combate, né? Tem um elemento de combate, você pode saquear o navio do seu inimigo, dos outros competidores, e conseguir recursos que estão dentro desses navios. E foi um jogo de corrida que ele é bem avaliado, mas que eu sinceramente nunca joguei e não conheço, e gostaria de conhecer. Jamaica, vocês conhecem o Jamaica? Eu conheço de nome. Igual caviar. Eu vi gameplay desse jogo, ele parece bem leve, bem feitinho, bem interessante, assim. É um daqueles jogos que eu teria curiosidade de conhecer, acho que é uma boa escolha, assim. Porque você tem do que eu lembro, todos os jogadores mais ou menos selecionam meio juntos quanto vão andar, e se você cai no mesmo lugar que tá o coleguinha, aí quem tem mais canhão pode assaltar o outro. Eu vi gameplay desse jogo há muito tempo, parece um jogo bem feitinho, bem interessante. A cara de Lucas Nagem, esse tipo de jogo. É verdade. Fato, ele gosta das duas coisas também. Corrida e interação. De corrida e interação. De corrida e pancada. Interessante. Então vamos aí para Tadeu. Que jogo da coleção da Radek você gostaria de conhecer, Tadeu? É um jogo que tem aqui no Brasil e eu diversas vezes cheguei a cogitar em comprá-lo. Eu nunca comprei porque ele é exclusivo para 2 pessoas. E eu prefiro jogar multiplayer, e quando tem 2 pessoas... Filha da puta. Tô achando que você escolheu quase a mesma coisa que eu. Ainda bem que eu tenho um plano B. Vamos ver. Então ele se chama Reza Arcana, é esse, Lucas? Ah, não. Então tá de boa. Mas Reza Arcana eu acho que não é exclusivo pra 2, é? Acho que sim, se é o que eu tô pensando, é. Ah, não, ele pode ter mais gente, não, mas aparentemente gente. o bom é pra a recomendação. 2 pessoas. É 2 pessoas. Eu vi gameplay dele só em 2 pessoas, de fato, achei que ele era pra 2 pessoas. Mas aparentemente tem como jogar com mais. Ele é um jogo bem simples, assim, de jogar carta, comprar monumentos, ficar trocando um recurso por outro recurso. Ele tem aquela pegada de corrida que eu lembro que
Os jogadores definem quando é que é o final do jogo. E tem um aspecto bem bonito, eu achei. É um jogo que eu teria curiosidade de conhecer, então chama Res Arcana. Eu também já cogitei pegar ele algumas lá. vezes. E ele entrou numa promoção boa agora na Black Friday, Tadeu. Quem sabe agora um de nós dois não vai ceder. Eu não vou pegar, já aviso de antemão que... Aí quem diria, como diria a Adriana Calcanhoto, quem de nós dois, né? Quem de nós dois? Aí quando vocês quiserem comprar o mesmo jogo, Luquinha, só toca essa música pra Tadeu. Eu tento evitar ao máximo comprar o mesmo jogo que Tadeu. São raríssimas as exceções de jogos que a gente tem. E geralmente é ele que quebra a regra, que ele descobre aqui em casa, ele gosta. É verdade. Se deu nota 8, né, você já sabe. Aí ele vai e adquire. Lucas tá... Eu sou obrigado a admitir que o Lucas tá correto. E tem mais, só que eu vou dizer uma coisa, essa regra aí é culpa do Lucas comprar tanto jogo ruim, porque eu compro os jogos bons, aí ele, não vou comprar esse, e aparece cada porcaria lá no lugar. Não, então tem jogo bom. Ultimamente ele anda dando muito braço a torcer, viu? Eu percebi Mateus, até no próprio programa, né? Ele Não, cara, anda muito muitas dando o vezes. braço a O torcer. Lucas anda acertando bem, não dá pra mentir, né? Quando o cara tá correto, tá correto. E Lucas, então, o homem dos acertos aí. Qual jogo eu gostaria de conhecer, eu fiquei Lucas? com receio de Tadeu escolher o jogo que eu queria. Eu já tava planejando o plano B. Mas só citando o plano B seria o Smartphone Inc., que eu tenho interesse em conhecer. Não vende aqui no Brasil. Mas um jogo que ele tem, que é exclusivo para 2. E eu ultimamente estou jogando muitos jogos exclusivos para 2 com Jéssica. É o Jaipur, né? O Jaipur, joguei com ele. Joguei na casa dele, o Jaipur. Dizem ser muito bom, eu já assisti algumas gameplays, assim, que é um mercado que você vai comprando, revendendo, trocando, e aí tem uns camelos, é umas paradas muito, muito interessantes para 2 jogadores, bem estratégicozinho, bem divertido também. Então, vende no Brasil aqui uma versão diferente da que ele tem, a versão que ele tem eu acho que é a antiga, né? É bem... Feia de doer. Ele tá com a caixa dele tá bem acabadinha. E é feia, a arte feia. Do estilo que eu gosto. Gosto de arte feia, aquelas bem judiada. Mas a que vende aqui no Brasil já é uma arte diferente. Então Jaipur já esteve no meu carrinho várias vezes. Eu tiro, ponho, né? Mas uma hora ele vai vir, quem sabe, né? É bom, Matheus? Você me recomenda? Sim, eu recomendo. É um jogo, caixinha pequenininha, simplesinha, gameplay rápida, né? Bem interessante, né? Você tem recursos, você vai pegando, vai trocando. Cada um dos recursos tem certa quantidade de pontos. É bem divertido, assim. É um bom jogo para 2. Jogo rapidinho, legal. Boa escolha, Lucas. Boa escolha. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Muito bem, senhores. E agora, a nossa última categoria no Julgada de Mestre, o jogo que nós recomendamos para Aradec. Cara que tem, não sei, maior prateleira de jogos que eu já vi pessoalmente na minha vida, né? E vamos aqui ainda recomendar jogo para ele, né? Tá empatado com o Éder aí, né? Éder também é outro. Acho que foi o primeiro que nós fizemos. É outro com a coleção gigante. Vamos Sempre começar talvez pelo Lucas, então, pelo último. Os últimos serão os primeiros. Partiu. Então, Lucas, qual Bora. jogo você quer recomendar para Radek? Então, o Radek aí, ele tem muito acesso a jogos que nós não temos, né? Então, assim, tá perto da Alemanha aí, que é o berço dos board games. Então, eu vou indicar um jogo nacional aqui do BR, né? Que vai ser difícil ele conseguir, então ele vai ter que pedir ou pra você, não tem outra opção. Quando você vier pra cá, eu vou indicar ele um jogo que eu gosto muito, mais por conta do tema, mas o jogo também não é ruim, é um bom jogo, chama Rock and Roll Manager, Okay. né? Olha só, nunca ouvi falar. É um jogo brasileiro que você administra uma banda de rock.
E aí você tem que lançar discos, você tem que ensaiar, você tem que fazer shows, apresentar em festivais. E aí é uma alocação de trabalhadores. Os peões são lindíssimos, que é com aquele sinal do rock. Né, Olha só que legal. Mó bonitinho. Foi lançado aqui no Brasil pela Conclave. É uma alocação de trabalhadores bem honesta. Um jogo ok. Não é assim, olha que jogo maravilhoso, perfeito. Mas o tema dele, aliado ele ser redondinho, me agrada bastante. Gosto muito dele. Então indico aí Rock'n'Roll Manager. Se eu não me engano é do Leandro Pires, autor brasileiro. E além disso é bonitinho. Bem bonitinho. Tadeu já jogou comigo. Com o Lucas, não é um jogo ruim de fato. Eu acho que dos jogos brasileiros é o melhor que eu joguei até agora. Acho. World Wonders, eu acho na frente. É uma boa pergunta. Fica dos brasileiros que eu joguei, acho que ficaria entre o Rock'n'Roll Manager ou o World Wonders. O problema é que eu joguei com tanto espaço, talvez uns 2 anos entre um e outro. Fica um pouquinho difícil fazer a comparação direta, mas eu me lembro que foi bem assim, não é um jogo. Que jogo fantástico, você tem na minha coleção. Mas eu me lembro que o Lucas trouxe pra mesa e foi bem gostoso jogar, bem temáticozinho, bem feitinho, bem competente, foi divertido. Por falar em jogo, vocês falaram muito de jogos de 2 pessoas aí. Quando foram falar dos jogos que vocês querem conhecer, eu tô no hype pelo Skyteam, hein? Eu vi que tá bem na moda. Aqui no Brasil esgotou quase de imediato e o pessoal tá passando a faca com ele. Sim. Não, e aqui na Polônia aconteceu o contrário. Saiu a versão polonesa e aí a versão em inglês caiu de preço. Então eu tô assim... de olho. Isso aí. Porque a versão polonesa veio e tomou o spot tomou o lugar da versão em inglês. E agora a versão em inglês eu já achei ela com preço até 30% menor do que a versão polonesa. Novo. 30% menor. Ok. Exato. Interessante. Então, eu não gosto eu tenho medo de avião, não quero mexer com isso. Mas eu sei muito pouquinho desse jogo. Ele é um co-op só pra 2 pessoas, não é isso? Um é o piloto, eu tô com o piloto, uma coisa assim. Isso, e é com dados, e você tem que colocar esses dados no cockpit do avião pra destravar várias ações para poder pousar o avião com sucesso. Entendi. Mas você não pode conversar, você só pode se comunicar pelos dados. Entendo, ele pegou essa... tá errado, Tá errado isso aí. Essa ideia... No cockpit do avião. O cockpit do avião tem muita conversa, velho. Tem, o copiloto e o piloto conversam demais. Já não gostei, não é temático. Olha a denúncia de Lucas aí, a denúncia contra o jogo Skyteam. Fica a denúncia aí. Não é temático. Pois é, cadê a conversa? Pior que eu também acho isso estranho. Pra mim me estranhou quando eu vi um review do jogo e que os reviewers falam, não, você não pode conversar durante o jogo. E eu mas como? E aí, segundo eles, é porque o jogo quer te simular uma situação tensa, né? Como, por exemplo, o que você vê nos filmes, né? Uma situação de tensão para pousar um avião em que não é que eles não se comunicam, mas é porque as pessoas em situações de tensão elas têm problemas de se comunicar e entender o que a outra pessoa está falando. Então, basicamente, simula uma situação de tensão dentro do avião, né? Entendi. Então, isso que eles Eu já não gostei disso. explicaram. Mas eu achei interessante o sistema. Inclusive, naquele maratona de criação de jogos que eu fui na Thunderstorm, eu não sei se por influência desse jogo ou não, porque ele é de 2023, então talvez foi por influência desse jogo. Tinha um grupo, criando um jogo de navios piratas, em que você tem 2 navios piratas estacionados e atirando um contra o outro, em que eles também usavam os dados, sendo que os dados eram piratas, né? Cada um dos dados eram tripulantes de cada um dos navios, e você posicionava eles em cada posição do navio para fazer ações diferentes.
Por exemplo, você jogava o dado, aí tinha o canhão, você colocava o dado, né, com um certo valor no canhão e você comparava os valores dos dados de canhões dos dois lados, mas você poderia colocar os seus dados em outras posições do navio para fazer outras ações. E esse jogo do Sky Team, ele é bem parecido com isso, mas vocês dois estão tentando pousar o avião. Então, Entendi. Você vai indicar isso aí pra ele? olha, é uma boa indicação. Na verdade, quando eu estava até na feira de jogos de tabuleiro, ele estava na feira e eu não estava. E aí aqui em Gdańsk eu perguntei para ele, procura para mim o Sky Team aí, ver se tem uma promoção legal. Ele procurou, não achou uma promoção legal. E depois ele me mandou o link para essa versão em inglês barata. Então eu falei, mas você conhece esse jogo? Você não se interessa em comprar? Ele falou, não, eu conheço, eu tô de olho também. Então ele tá aí de olho. Inclusive, Lucas Silveira comprou Scout, viu? Esse final de semana. Na mesma feira em que eu comprei Scout pra você. Você mandou pra mim, 2 meses depois a Galápagos anunciou, não dá nem pra ganhar um dinheiro mais. Não, se enfiar a faca, né, que o povo tava vendendo Scout aqui a 250 conto. Aí agora você acha de R$100. Mas eu tô feliz com minha copiazinha ali, tá bonitinho, guardadinho. Muito bem, então o Lucas já recomendou um jogo, certo? Luquinha já recomendou o jogo, né? Vamos passar para Tadeu Knevitz. Faça a sua recomendação aí, Tadeu. Então, vendo a coleção de jogos dele, eu vejo que ele gosta muito de jogos de cooperativo, né? Talvez acho que 30%, 40% da coleção dele são jogos cooperativos. E eu vejo que ele gosta de jogos com personagens dando pancada, ou vai num dungeon, uma coisa que vale, né? Ele tem Beyond's End, Bloodborne, ele tem vários jogos nesse estilo. Eu vou recomendar um cooperativo que fecha bem com o estilão dele, que eu acho fantástico. Chama Slay the Spire. Que a gente já comentou aqui. Slay the Spire, que a gente já comentou, acho que eu comentei no episódio passado, né? Então, Slay the Spire, um excelente cooperativo, bem no estilão dos jogos que o Radek gosta. Fica a recomendação aí. Já suspeitava desde o princípio, com minhas anteninhas de vinil. Na hora que começou a falar de dungeon, de não sei o que, o Slayer. Muito bem. E você, Matheus Polaco? O que você vai indicar? Pois tendo em vista que ele gosta desse tipo de jogo, que ele também tem Twilight Imperium, e que ele tem um jogo de Star Wars que é colecionável, que é o Imperial Assault, eu vou recomendar para ele um jogo de Star Wars, que é provavelmente o meu jogo favorito de Star Wars. Eu não tenho esse jogo, né, talvez no futuro terei, mas joguei e gosto bastante. Se chama Star Wars Rebellion, Star Wars Rebelião, né, que é um jogo, né, que ele é meio de Hidden Movement, porque você tem a base rebelde, ela fica num planeta, você não sabe qual planeta que ele tem jogabilidade assimétrica, e que você, né, controlando o Império, você está tentando descobrir onde está a base rebelde. E você tem um relógio, você está tentando descobrir onde está a base rebelde, e você, como rebelde, a única coisa que você tem que fazer é tentar, até o final do jogo, se esconder e não ser encontrado pelo Império, né? E aí você tem essa coisa que o Império cresce, e aí ele vai cada vez mais forte e tudo, né? E você tá ali pequenininho, escondido, tentando da melhor maneira que você pode não ser descoberto pelo Império. E é um jogo que muita gente também considera um dos melhores jogos de Star Wars já lançado. Os senhores conhecem Rebelião? Eu conheço de nome, eu nunca cheguei a jogar. Primeira coisa, né? Eu vejo um certo padrão aí nas recomendações do nosso querido Matheus, né?
Hidden Movement parece que tem um lugarzinho perto do coração do senhor aí. É, pois é, com certeza. Olha. E assim, eu só vejo falar bem dele, e ele é feito por um cara chamado Corey Konieczka, acho que é essa a pronúncia correta do nome dele, não sei, espero que seja. Que por muito tempo foi acho que o maior designer da Fantasy Flight. Né? Ele teve grande parte dos sucessos da Fantasy Flight foram feitos por ele, aí inclui, né, Twilight Imperium, eu acho que os Arkham Horrors, algum dedo dele tem alguns Arkham Horrors, não sei quais, e um jogo que eu gostaria, que eu me lembro muito de me divertir há muito tempo atrás, se chama Battlestar Galactica. Não sei se envelheceu bem ou não. Sim. Mas é um jogo bem... Na época eu me lembro que foi bem inovador essa ideia de é um jogo de traidor. É um jogo Holy Grail aí, o Battlestar Galactica, porque depois a Fantasy Flight perdeu a licença e nunca mais foi publicado de novo. Eles fizeram uma reroupagem nele que chama... Acho que é Unfathomable, uma coisa assim, ou Insondável em português. Insondável. Mas eu achei que perdeu um pouco do charme, porque ele estava muito integrado com o tema. O seriado era bem divertido e tinha aquela ideia de que as pessoas eram chama de Sleeper Agent, né? O cara era um traidor, mas não sabia até ser ativado que era um traidor. Isso aparecia na mecânica, então. Então é um cara que projetou esse jogo que você recomendou, tem bastante prestígio. Não deve ser um jogo ruim, não. Não, é um jogo muito bom. E mas ele é antigo, assim, tendo o hobby, ele é antigo, sendo que acontece tanto por ano, né? E ele é muito bem posicionado no ambos os rankings, né? Tanto no BGG, né? Quanto na Ludopad, ele é bem ranqueado e é um jogo exclusivo para 2. É outro jogo exclusivo para 2, como eu falei, é o Império e os Rebeldes, e é só um jogador por lado, sim. Ele é um jogo exclusivo para 2. Entendi. Talvez por isso não chama tanta atenção do Tadeu aí. Mas caríssimo, puta que pariu, mas é caro. Ele chegou a vir pro Brasil? Mais de 700 barão, veio. É mais de 700 conto. Acho que vende até hoje. Veio ele e veio a expansão também. Que eu esqueci o nome lá. Orla Exterior, alguma coisa assim? Não, Orla Exterior, outro jogo. Ok. Veio esqueci o nome da expansão, mas tem a expansão. Veio os dois. Eu já cogitei várias vezes. Uma vez saiu uma promoção muito boa dele a R$500, eu acho. E ele é vendido a mais de 700. Caramba. Então vem a promoção, na teoria, muito boa, né? Ele chegou aí no meu carrinho ali, os 10 vezes sem juros, e aí voltou pra trás. Assim, vou pagar R$500 num jogo pra 2, eu vou jogar com quem? Jéssica não vai querer jogar isso. Vou jogar com quem? É provável que ela não vai gostar mesmo, conhecendo o gosto dela. Acho que aí eu fui pra deixar enfeitando guarda-roupa, eu fui e deixei pra lá. Justo. Mas ainda é vendido novo no Brasil, Lu? Sim, novo. Fechadinho. Tem ainda, acho que tem. Em alguns locais ainda vende. Muito bem, senhores. Então, nós chegamos ao final do Jogada de Mestre e ao final do nosso episódio de hoje. Queria agradecer a presença do Lucas e do Tadeu pelas contribuições. Episódio muito rico aí, com muitos comentários sobre muitos jogos, como sempre, né, de praxe aqui no Jogada de Mestre, né? E até a próxima aí, que vamos ter uma coisa especial no próximo episódio. Fiquem ligados aí. Se a gente falou de muito jogo nesse episódio, no episódio que vem, então, vai ser jogo com borra. Bora. Então, só jogo bom. Com borra, pra quem não sabe, é muita coisa, viu? É uma gíria vai aqui ter uns 20 jogos do norte de Minas. Vai ter uns 20 jogos bons e os jogos do Lucas. Mas ele tá engraçadão hoje, tá? Engoliu um palhacinho hoje, ele tá divertido. Muito bem, pessoal. Valeu pela participação aí e valeu pela audiência dos nossos colaboradores aí, das pessoas que nos acompanham no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcast.
Até a próxima. E lá na Ludopédia também, né, que é uma loja com fórum e não o BGG brasileiro. Vale destacar. Uma crítica. Espero que eles não escutem até Deixando o final. claro ao senhor Ludopédia, essas são as palavras do Matheus. Aham. Viu? Não vai me bloquear, Eu não. assumo a culpa, já que eu não tô no Brasil, eu uso o Ludopédia Justo, né? esporadicamente, eu posso levar a culpa, não tem problema não. Bora lá. Eu acho que todo ano eles fazem o prêmio Ludopédia. Eu acho que a gente não vai ser indicado. Pô, Lucas, Né? só Imagino agora que não. você me avisa que tem um prêmio pra melhor podcast. Eles não fazem um sabia. prêmio todo ano, aí tem melhor mídia, né, de YouTube, melhor mídia escrita e tem a melhor mídia também do Pô, eles podcast. podiam pelo menos colocar a gente entre os indicados, hein? Isso é legal. Eu quero só deixar Mas claro depois que dessa aí, só deixar, depois dessa aí que você meteu. só deixar claro que o Ludopédia não é o BGG brasileiro, porque é muito melhor que o BGG, né? Então, Só corrigindo aqui, isso, né? É isso que a gente sempre quis não dizer. corrigindo, esclarecendo, né? Esclarecendo. Não dá pra comparar porque a porcaria do BGG nem compara com a maravilha da Ludopédia. Então, É, Muito bem, valeu hashtag I love Ludopédia. valeu pelo esclarecimento aí, Tadeu. Muito bem, nada. muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Obrigado. É.